Oi, Samuel mais uma vez por aqui e hoje vai ser mais um bate-papo. Hoje eu trouxe a minha esposa para conversar um pouquinho comigo, então eu vou deixar ela se apresentar primeiro. Oi, gente, eu sou a Samira, eu sou a esposa do Samuel. Boa. Hoje eu gostaria de trazer ela para cá para falar um pouquinho de como é ter um esposo filmmaker. É pra eu falar? Olha, é muito divertido. É divertido. Assim, porque eu também trabalho com a área de criação, né? Eu não falei na apresentação, mas eu sou designer gráfico. Então, ter uma outra mente em casa que também é dessa área, assim, no sentido de audiovisual, de criar, é bem legal porque a gente pode trocar várias figurinhas, né? E a gente pensa muito parecido nessa questão de trabalho mesmo, sabe? Então, torna tudo mais divertido. Ele tem alguém pra conversar, tudo bem que eu não sou a pessoa... Mas, assim, como eu posso explicar pra vocês, eu não fico conversando muito durante o dia, né? Mas ele tem alguém pra trocar figurinha. Por eu estar dentro dessa área e fotografo também, é legal porque, por exemplo, eu tenho um olhar mais crítico do que se eu fosse alguém de uma área totalmente distante. Então, às vezes, ele pergunta a minha opinião, eu consigo falar a minha opinião com maestria, com clareza, porque eu também sou da área, eu tenho respaldo para dar aquela opinião. Então, torna tudo mais legal, assim, divertido, técnico e criativo. Quais são os pontos negativos de ter alguém filmmaker dentro de casa? A bagunça. Por que a bagunça? Porque eu não sei como é aí, você que é casada com um filmmaker, mas o meu marido é um pouco bagunceiro. E aí, tem coisas de todos os tipos na minha casa, entendeu? Então, isso é um pouco chato. Mas só também, porque como a gente é da mesma área, como a gente disse pra vocês, não é tão ruim assim, né? Então, é só bagunça mesmo. Mas não é algo que estressa nem causa briga. É só difícil, sabe? Porque as minhas coisas não precisam ficar bagunçadas. A dele já fica. Qual é a dica que você dá pra alguém que tá querendo se relacionar com alguém que é da área do audiovisual? Uma dica? Um conselho. Eu acho que eu aconselharia a pessoa entender que é uma mente criativa ali, entendeu? Então, tem o tempo dela também de criação. E também deixar a pessoa explorar, né? Por exemplo, às vezes eu tô lá em casa e eu preciso sair do escritório porque ele precisa gravar, ou porque ele tá, sei lá, em uma reunião com um cliente, ou porque ele tá em algum curso, alguma mentoria que precisa estar sozinho. Ou, por exemplo, às vezes entender que ele vai estar trabalhando de madrugada, né? Então, o meu conselho é mais nesse quesito de entender que é uma mente diferente da sua, é uma mente criativa, e ter paciência também, sabe? É a profissão que ele escolheu. Então, se faz ele feliz, você precisa apoiar ele nisso, sabe? Por mais difícil que possa ser algumas decisões que vocês vão tomar. Você falou que você é do designer gráfico. Como é que você entrou nessa área? Eu entrei... Assim, eu sempre gostei muito disso, né? Sempre gostei muito dessa coisa de criação, assim. E eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, por aí, eu gostava de colocar brilho no dente, sabe? Escrever na foto. Eu gostava também de desenhar as coisas. Então, não foi um negócio que eu caí de paraquedas, foi realmente uma construção, sabe assim? Desde pequeno eu gostava de desenhar, eu gostava de ficar vestindo as minhas bonecas, eu gostava de ver coisas relacionadas à moda, à criação, e a publicidade sempre me chamou muita atenção. Desculpa, gente, o vento no meu cabelo. Sempre me chamou muita atenção, né? Como eu tava dizendo. E aí... Beleza, aí quando eu fui crescendo lá naquela época de Enem, fazer vestibular, eu queria fazer designer de interiores pra juntar com arquitetura, porque eu sempre achei muito legal. Tanto que eu fiz AutoCAD. Mas
não foi isso que aconteceu. Eu fui para uma outra área que hoje agrega, assim, 80% no que eu faço, que é psicologia. Então, eu aprendi muito em psicologia a lidar com o ser humano, a psicologia das cores, psicologia do consumidor. Aprendi muito sobre mim também, sabe? E aí, eu fiz o Enem pra prestar para psicologia. Só que no meio disso, eu já criava algumas coisas para a igreja que eu fazia parte na época. E aí, as coisas começaram a tomar um rumo profissional. Quando eu vi, eu já tava trabalhando e ganhando, tipo, o meu dinheirinho mesmo, sabe? E aí, foi crescendo, né? Eu passei de freela para ser contratada por clientes fixos. Depois eu trabalhei em uma agência, trabalhei em outra e tô aqui até hoje. Então, tipo, foi uma construção mesmo, sabe? Mas eu sempre estive dentro dessa área de criação, sabe? Qual é o seu processo criativo? Ai, eu não tenho muito um processo criativo. É até curioso, assim, né? Mas uma coisa que eu faço bastante, né? Você sabe muito bem disso, é que eu me cuido muito. Então, eu gosto de ter esse tempo pra mim. Eu gosto de ter esse tempo onde a minha mente tá focada em mim. Que limpa, sabe? Assim, limpa minha consciência, limpa, enfim, o meu raciocínio ali. E aí, quando eu sento pra trabalhar, eu tô tranquila, sabe? Porque eu fui pra academia, eu fiz exercício. Depois eu cheguei em casa, cuidei do meu corpo. Tomei um café da manhã que vai me manter enérgica. E aí, quando eu saio pra trabalhar, flui. Tipo, é muito natural, sabe? E é claro, tipo, você sabe, eu estudo muito, busco muita referência. Eu tô o dia inteiro no Pinterest. Então, isso ajuda bastante a minha mente estar sempre fresca pra ideia, sabe? Realmente. Ela fica o dia inteiro no celular. Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista de homem. Para homem que é casado com alguém da área de designer e também para alguém que é um empreendedor ou trabalha com audiovisual, é muito fácil se perder nesse tempo, né? Se perder no quesito de querer trabalhar toda hora, querer tá editando toda hora, querer tá numa reunião com o cliente, tá estudando toda hora, mas é entender que você é casado ou você tem um relacionamento e você precisa zelar por esse relacionamento, você precisa ter um tempo com a pessoa. No nosso caso, que somos casados, nós temos um escritório dentro de casa, então tem aquele tempo de trabalho, mas também tem aquele tempo fora do escritório. Tem aquele tempo que você tira para ter uma janta, tem aquele tempo que você tira para cuidar de casa, que em nós é o sábado. O sábado para nós é cuidar de casa. Então, todo sábado a gente para de manhã e vai até terminar. Então, a gente limpa toda a casa e esse é o tempo de limpar a casa. E as noites nossas são sempre muito divertidas, né? Assistindo alguma coisa, sim, tendo um jantar só nosso. Então, acredito que para homem ter esse... acho que diria até rédea, né? De puxar isso e falar, ok, estou tendo esse tempo trabalhando, mas agora eu preciso ter um tempo com a minha esposa. É muito legal isso. Eu seria um ótimo entrevistador? Uhum. Seria, óbvio que eu seria. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se faltou alguma pergunta aqui nesse vídeo em relação ao convívio de esposo e mulher do audiovisual, você pode colocar aqui embaixo e, como sempre, vamos juntos viver essa alegria que é viver a vida.